TVC, a TV do Correio da Manhã. É isso aí, galera, salve, salve, mais um Saturnália aqui pela TVC, a TV do Correio da Manhã. E hoje, nosso episódio hoje é o 100, deixa eu pegar a conta, agora 181, se eu não me engano. E hoje a Priscila daqui a pouco está chegando, o Diogo está de atestado, brincadeira, Diogo também não está presente hoje. E hoje, pós-eleições, queremos parabenizar aí o novo prefeito eleito de Petrópolis, o vereador Ingo Rames. Parabéns, excelente trabalho aí no próximo ano, parabéns nessa legislatura que vai começar. E nas outras cidades aí também, né, todos os prefeitos aí que foram eleitos ou reeleitos, que nos acompanham, as cidades do Saturnália aí, que tem a nossa abrangência, parabéns também para todos eles aí. E vamos começar nosso programa hoje recebendo ela, que é Relações Públicas, cantora, professora de inglês, Ingrid Tomski. Falei certo o nome? Falou sim. Ah, que bom. Prazer recebê-lo aqui. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui no seu programa. Vamos bater um papo aí um pouquinho. Mandar um abraço primeiramente também pro Paulinho, que passou aqui pra gente a recomendação da Ingrid, essa artista, professora aí, multifacetada aí, várias funções. E, Paulinho, muito obrigado, um abraço, meu amigo. Obrigadão pela indicação aí dela, que é uma excelente pessoa aqui, que a gente vai conversar bastante aqui para ela falar tudo aqui da carreira, das várias carreiras dela, né? E, Ingrid, para começar, como que você começou aí na música, né? Como surgiu a vontade de cantar, de onde vem? Tem inspiração em casa, não tem? Então, o que acontece? O meu amor pela música surgiu quando eu tinha mais ou menos uns 9 a 10 anos de idade. Porque eu acho que eu sempre quis aprender inglês. A partir do momento que eu comecei a assistir essas séries da Disney, os filmes e tudo mais, eu comecei a me interessar muito por inglês. E eu queria saber a tradução daquelas músicas, queria saber cantar, então foi um interesse a partir daí. E eu pensei assim, poxa, será que eu canto bem? Será que alguém vai achar que eu canto bem? Eu lembro que eu gravei um áudio para minha mãe no meu telefone. Aí, como sempre, né, a mãe sempre elogia aquela coisa toda, mas a minha mãe é aquele tipo de mãe que ela é muito sincerona, sabe? Ela é muito sincera mesmo. E aí a minha mãe, na época, ela escutou meu áudio, ela ficou surpresa, ela falou, nossa, Ingrid, eu não sabia que você cantava e tal. Mostrou meu áudio cantando pra todo mundo, pra quando eu digo todo mundo mesmo, pra minha dentista. Ih, aí tu ficou até com vergonha, né? Começou a ficar com vergonha. Exatamente, pros vizinhos. Mas até então eu era muito tímida, né? Certo. Muito, muito tímida mesmo. E a minha tia Nilceia, que foi uma grande inspiração pra mim, porque é ela que me fez entrar no coral Princesas de Petrópolis na época, né? Isso foi um empurrão pra mim. E aí você começou no coral? Isso, comecei no coral. Mesmo assim, sendo muito tímida, isso meio que me impulsionou a ter assim, mais confiança e tal. Fiz muitas amizades também, o que foi muito bacana. E é isso, aí comecei a partir daí, criei um canal no YouTube, comecei a passar os meus vídeos para outras pessoas, também para saber a opinião delas, né, em relação à minha voz. Isso com assim. 10 para 11 ou...? Para 10 para 11. 10 para 11. Aí eu lembro que eu postei um vídeo no YouTube, fiquei com vergonha, excluí, voltei um tempo depois. E aí segui mesmo. E hoje você tá no YouTube também? Isso, hoje eu tô no YouTube também. E como é que o pessoal te acha lá no YouTube, teu canal? É Ingrid Tomski mesmo. Antes eu postava diversas coisas, hoje meu conteúdo é mais assim sobre passeios, sobre viagens, sobre música. Que também você é relações públicas, né? Não, relações internacionais, perdão. Relações internacionais. E como você juntou isso tudo aí? Como foi a música? Como foi esse processo da música, professora de inglês também? Então, eu sempre fui o tipo da pessoa que eu sempre fui muito sonhadora. Eu sempre me vi fazendo diversas coisas ao mesmo tempo. Na verdade, relações internacionais surgiu mais assim quando eu estava no finalzinho do ensino médio, né? Certo. Que eu ainda estava procurando um determinado curso, né, que fosse assim mais do meu interesse. Agora, eu nunca me vi fazendo uma coisa só. A música já estava nos meus planos.
E em relações internacionais, surgiu a partir do momento que eu estava procurando alguns cursos assim que tivessem a ver comigo. Procurei bastante sobre fazendo aqueles relações... testes vocacionais, isso né? mesmo. Vi que tinha algumas pessoas das minhas páginas assim fazendo. E como essa nossa geração é muito boa, dá pra gente ver a experiência de outras pessoas a partir, né, de redes sociais. As pessoas têm uma interação, né? Você acaba conhecendo e as pessoas acabam te influenciando também. Com certeza, com seguir. certeza. Então foi mais bom. nessa linha mesmo. Isso mesmo. E o inglês? Veio junto no pacote antes, depois? Então, o inglês ele surgiu, eu acho que primeiro de todos eles, né? Foi quando eu era pequenininha que eu comecei a me interessar mais por música e tal. E aí eu comecei a estudar inglês. Aí, assim que eu estava prestes a terminar o ensino médio, eu fiquei pensando assim, poxa, com o que eu poderia trabalhar depois do ensino médio, né? Porque é bem complicado, a gente fica assim com uma dúvida imensa, né? O que a gente vai fazer? E eu pensei assim, eu vou começar das minhas aulas particulares, né? Para alguns alunos assim que são iniciantes e tal. E aí deu super certo, eu tô dando aula particular até hoje. Só que a diferença, né, é que depois de 2020 foi tudo mais online, né? E você hoje também tá atuando no online como professora. Isso mesmo. Que bacana, que bacana. E aí o pessoal te procura no Instagram, coloca o Instagram dela na tela, por gentileza, aí também. O pessoal que, né, quiser entrar em contato com você para aula, para canto, isso mesmo. Relações internacionais, pode procurar nesse Instagram que ele é o geral, né? Isso mesmo. E assim, eu já trabalhei em curso também, né? Foi uma experiência bem bacana, porque eu tenho amizade até hoje com os meus alunos. E na época, assim, antes de eu dar aula, eu era muito tímida mesmo. Eu ficava assim com muita insegurança de falar em público, aquela coisa, mas eu acho que tem certas vezes na vida que a vida dá um empurrão na gente. Sim. E aí para dar aula você conseguiu vencer essa timidez aí. Foi devido às aulas, principalmente. Que bacana. Mesmo já estando cantando, você ainda era um pouco insegura, assim. Sério? Era um pouco insegura. Que bacana de saber isso, que a sala de aula te ajudou, né? Muito mesmo. Sou muito grata a isso. Porque é desafiador, né? Muito, é desafiador muito. Quando chega numa sala, eu dei estágio em sala de aula também, então assim, para quem nunca ficou à frente ali para passar algo para as crianças ali, independente da idade, né? É complicado você saber que você tem que levar conteúdo para aquelas pessoas ali. Exatamente. E levar com qualidade, porque não adianta você chegar lá e levar qualquer coisa na sua aula, né? É muito importante a gente estar saindo assim da nossa zona de conforto, porque antes, assim, bem no início, né, que eu comecei a dar aula, eu dava aula para criança mais ou menos de 5 a 6 anos de idade. Depois, quando eu fui trabalhar em outro curso, já eram alunos mais velhos, né? E eu ficava com aquela insegurança, eles são mais velhos e tal. E eles também ficavam inseguros, né? Por eu ser mais nova. Não por achar que eu não tinha... Acaba sendo uma... Não chega a ser um preconceito, mas é uma... eles ficavam assim, poxa... Como pode essa menina me ensinar? Isso, exatamente. Né? E acaba sendo uma coisa errada das pessoas. Né? Exatamente, mas foi uma troca, assim, de informação muito bacana mesmo. E você, assim... O que é mais fácil de trabalhar? Os mais velhos, os mais novos? O que você achava que era? Eu acho que com cada um tem um método diferente. Tem um método diferente. Eu acho que criança, você tem que ter coisas mais diferentes assim para prender a atenção deles, né? Porque criança, assim, na minha opinião, eu acho que 2 horas de aula eu acho que seria muita coisa para eles. Tem que ser uma coisa assim bem mais planejada, por exemplo, trabalhar um pouco mais com música, algo que prenda realmente a atenção deles. Já uma pessoa que está mais velha, às vezes ela está precisando, por exemplo, para viajar, para emprego. Sim. Então você sabe que ela vai ficar focada mesmo, porque ela precisa daquilo, né? Então é bem diferente, mas de qualquer maneira, eu gosto de dar aula para qualquer tipo de idade mesmo. Bacana. E hoje você está atuando em todas as faixas etárias aí de aula. Isso mesmo. Eu trabalho numa creche, né? Atualmente. Bacana. Eu trabalho como cuidadora e logo depois que eu saio da creche eu dou aula particular. E é tudo online, sim, né? Porque eles preferem mesmo online. Eu tenho alunos até fora de Petrópolis. Já dei aula para 3 ou 4 alunas que eram de Portugal, brasileiras também, mas elas estavam precisando muito de inglês, né? Que elas falavam assim, eu tô trabalhando em restaurante, tô aqui na faculdade, tem pessoas de outros lugares e eu realmente vou precisar.
Então eu acabei fazendo amizade com elas também, foi bem bacana. Legal, legal. Muito interessante mesmo. E na música, como é que você consegue conciliar isso tudo aí? Como é que está? Vamos falar um pouquinho da música. Você hoje está atuando na música também. Como é que tá como é que tá os projetos dentro da... Então, eu tô escrevendo uma música nova. Eu gostaria muito que a próxima música fosse em inglês. Por quê? Eu tenho uma em português, a segunda foi em espanhol, aí agora eu queria lançar uma em inglês. O pessoal pergunta, poxa, você é professora de inglês, você não tem música lançada ainda em inglês? Aí eu fico pensando muito nisso, né? Que seria muito interessante também gravar uma música com esse idioma. Eu continuo procurando oportunidades. Você compõe também? Isso mesmo. Bacana. Tem algumas rádios até do México, outros lugares que me deram oportunidade de colocar minha música para tocar, rádios da Angola. E como foi a recepção lá da sua música? Eles gostaram bastante, porque a música Mi Corazón tem a ver com o meu amor pelo México, né? Legal. E eles colocaram lá para tocar, eles gostaram bastante mesmo. E agora já a primeira música já tem uma vibe totalmente diferente. O teu estilo de música seria o quê? MPB? É mais pop, mas eu gosto muito de MPB também. Sim. Né? Gosto muito. Então você segue na linha do pop, mas agora está sendo uma linha já internacional, vamos dizer assim, né? Já está expandindo. Né? É mesmo. E para 2025 seria então essa sua ideia de já estar lançando essa música, talvez? Não, com certeza. Por exemplo, toda vez que eu tenho alguma ideia para música, é sempre num momento que eu não posso escrever e eu tô sem nada em mãos. Por exemplo, às vezes eu tô trabalhando, tô fazendo alguma coisa importante, aí do nada surge uma ideia. Eu falo, ai meu Deus, cadê o celular? Tem uma inspiração aí. É bem do nada mesmo. A minha inspiração surge do nada. E hoje o celular ajuda muito, né? Ajuda muito, muito mesmo. Porque aí eu já pego, já tento cantar um pouquinho ali da batida, da melodia já vem. Da melodia, da letra, aí eu já deixo no celular. Então tem algumas ali soltas pelo celular que eu preciso sentar para poder escrever e trabalhar mais. Bacana, a facilidade hoje da internet, da tecnologia, né? De você conseguir gravar um trecho ali para não perder. Nossa, isso ajuda muito. Eu imagino os compositores antigamente deviam sofrer, né? Se não parasse lá e não entendesse de escrever as cifras, né? As letras, tudo isso, perdia-se várias e várias músicas. Né? Exatamente, e pra mim isso seria bem complicado, porque às vezes a minha inspiração surge em momentos assim, completamente aleatórios. Cadê o papel para escrever? Cadê as coisas para escrever? E você também toca algum instrumento ou só canta mesmo? Então, eu tocava violão, eu tinha aprendido a tocar uma ou duas músicas mais ou menos, mas toda vez que eu focava um pouco mais no violão, eu tinha alguma oportunidade de trabalho, alguma coisa acontecia e eu não consegui focar de fato no violão. Mas claro que eu não desisti dessa ideia, eu ainda tenho algum conhecimento, sei tocar alguns acordes. Bacana, e tudo mais. Legal. Pretendo voltar para ficar que mais fixa. Que também te ajuda ainda mais na composição. Com certeza, com certeza. Bastante. Com certeza. E para 2025 então seria esse start nessa música em inglês aí? Isso, tô tentando aí. E qual é a ideia da letra aí, mais ou menos? Só para o pessoal que está em casa acompanhando a gente ter uma pitada aí, o que seria essa música em inglês que você está preparando? Então, na verdade, a música seria até um pouco antes de 2025, né? Se der tudo certo. Bacana. Porque a música seria, na realidade, para Natal. Olha que né? legal. Uma música em inglês de Natal. Então eu tava compondo essa música, eu falei assim, nossa, essa música é bem interessante, tem tudo a ver ali com o clima natalino. E seria bem interessante se eu começasse a trabalhar com essa música agora, né, em novembro, para eu poder já ir preparando tudo antes do Natal. Ah, bacana. Você já tá aí já pensando em entrar pro estúdio em novembro. Isso, tentar mesmo. Vai conseguir sim. E tem algum produtor que você trabalha direto? Alguém que você já... Sim, olha, o produtor que trabalhou nas duas músicas que eu tenho, que é Sextou e Mi Corazón, é o Rodrigo Dias. Ele me ajudou pra caramba nas duas músicas. E foi muito bacana, assim, porque a minha primeira música, que foi Sextou, eu cheguei com a música completamente crua, né, vamos dizer, no estúdio, e ele falou assim, calma, isso é normal, é assim mesmo que você está começando, né. Já na segunda, né, Mi Corazón, ele ficou completamente surpreso porque a música já estava quase pronta. E ele falou, nossa, você teve uma evolução muito grande, né, da primeira para a segunda música. E o produtor, ele é o mágico, né, vamos dizer assim. Eles fazem mágica, né? Ele é incrível, eles sabem, mesmo, ele é 10. Eles conseguem garimpar ali, conseguem, né, ver o que dá para acertar, o que dá para... Sim, ele me deu... E tem um olhar diferente. Nossa, com certeza. Eles têm
conhecimento mesmo, né, da música, de saber o que você encaixa aqui, o que você pode colocar, tirar, né? Com certeza. Às vezes a pessoa, né, o artista tá começando com a música assim bem crua, mas ele vai te dar as ideias ali, você pode cantar assim, você pode mudar essa batida aqui, você podia fazer isso no final. Então, assim, o trabalho de um produtor de música é realmente impressionante. Bacana. Então, pro Natal aí, provavelmente a gente pode ser que tenhamos aí uma música. Quem sabe você não vem cantar no Natal aqui com a gente? É mesmo, aí já fica o convite, a Ingrid cantando a música de Natal, mas vai ter que ter vamos colocar embaixo ali a legenda, né? Porque o inglês a gente só conhece The Books on the Table. Mas olha, a gente já vai pro intervalo, daqui a pouquinho a gente tá de volta para bater mais um papo aqui com a Ingrid, tem muita coisa bacana aqui, beleza? Não sai daí não, tem mais Saturnália. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! É isso aí, galera. Voltamos aqui com Saturnália e a presença da Pri também. Boa noite. Prazer. Bom dia também, né? Bom dia, boa tarde. Né? Pri, nós estamos aqui com a Ingrid hoje. Ingrid, você já sabe aí bastante coisa dela, mas pergunte pra ela. Muito mais. Pergunte pra ela. Que começando assim, pelo intercâmbio. Eu quero saber como que surgiu essa vontade e depois como que surgiu a coragem. Porque assim, eu imagino, sendo tão jovem, é preciso um pouco de coragem, preparo, com certeza, mas um pouco de coragem para dar esse passo tão importante. Conta um pouquinho pra gente como é que foi. Então, a minha vontade, assim, o meu sonho de fazer intercâmbio já surgiu quando eu era bem mais novinha mesmo, né? Lá para os 10 anos de idade, como eu estava muito interessada, né, em aprender inglês, em cantar, em todas essas coisas, eu tinha muito acesso ao YouTube, principalmente. Desde então eu comecei a assistir muitos vídeos assim de viagem, de intercâmbio, né, de meninas que foram assim bem novinhas, né, terminar o ensino médio lá fora, e eu fiquei muito interessada. Apesar de ser muito tímida, né, eu sabia que isso seria um grande desafio. Eu pensei assim, poxa, eu quero muito, muito isso, eu quero muito vivenciar tudo isso, porque eu sei que o intercâmbio é uma experiência marcante, né, na vida de qualquer pessoa. E teve um determinado momento da minha vida, logo após eu terminar o ensino médio, que esse sonho parecia que estava muito distante da minha realidade, muito distante mesmo. E por um momento eu quase, desisti dessa ideia, fiquei um pouco frustrada, um pouco triste, mas eu sabia que as coisas iriam acontecer no momento certo. E logo assim, no finalzinho de 2020, eu comecei a me programar para fazer esse intercâmbio, que foi para Londres, né? Que foi em julho de 2022. Foi um curso de férias, né? Fui para aprimorar inglês. Eu já tinha estudado aqui em Petrópolis, mas eu fui mesmo assim para aprimorar. Então eu fiquei numa acomodação, né? Fiquei lá por mais ou menos umas 3 semanas. E eu fui sozinha, sem ninguém. Foi a minha segunda viagem internacional, mas dessa vez eu fui sozinha. E você tinha quantos anos? Eu tinha 22. Foi 2 anos atrás, exatamente. E a tua família, como que reagiu assim a essa decisão? Coração da mãe, como é que ficou? Então, a minha mãe e o meu pai, eles sempre me inspiraram a viajar, a poder realizar esse sonho. Principalmente a minha mãe. Minha mãe fez de tudo para isso acontecer. Ela foi a pessoa que mais me deu motivação, foi a pessoa assim que mais me deu força para ir
realmente, né? Ela ficou muito nervosa, inclusive ela comeu 1 quilo de biscoito amanteigado enquanto eu tava fora. Eu fiquei sabendo disso. Toda hora nervosa, sono frio. Toda hora. Porque passar pelo aeroporto, assim, pela primeira vez sozinha, não é nada fácil. Tem muita informação, tem muita coisa. Você ficou muito tensa? Eu fiquei muito tensa. Logo assim que eu me despedi da minha mãe, comecei a chorar. Falei, eu tô chorando, mas é o meu maior sonho. Eu tenho que viver isso. E quando você chegou, era tudo aquilo que você imaginava? Era muito mais do que eu imaginava. Era mais do que você imaginava? Muito mais. Porque eu lembro que eu cheguei lá aproximadamente umas 2 horas da tarde, né? Eu tive que passar pela imigração, tudo. Eu acho que quando a gente está com energia boa, tudo acontece de maneira maravilhosamente bem. A imigração foi a coisa mais tranquila que eu já passei. Foi muito, muito tranquilo mesmo. Tudo estava dando certo. Inclusive eu fiz um amigão mesmo. Um abraço para ele, que eu tenho certeza que vai assistir, que é o Jaerdes. Foi o primeiro amigo que eu fiz e ele me apresentou o lugar, me apresentou assim as coisas que eu tinha que fazer por lá, o mercado, né, coisas mais básicas. Foi a primeira amizade que eu fiz, então assim, ele se tornou muito, muito importante para mim. Jaerdes, ele é brasileiro? Ele é brasileiro, ele é brasileiro. E ele já morava lá? Não, ele não morava, ele também foi fazer intercâmbio. Foi fazer com você. E ele também é professor de inglês. Entendi. E qual foi a maior diferença que você sentiu, assim, na primeira semana lá em Londres? Então, vai parecer estranho o que eu vou falar, mas a primeira coisa que eu notei ao chegar lá é a quantidade de... quantidade não, assim, não tem fio, né, nas ruas. Não tem essa fiação que tem aqui no Brasil, né? Que chega a ser engraçado. Os postes, né, lotados de fio, lá não tem isso. E aqui em Petrópolis tem muita montanha, né? Lá é tudo reto, tudo plano. Isso mesmo. E comida, clima, você se adaptou bem? Então, eu fui numa época muito boa, que eu fui no verão, né? Eu fui em julho. E assim, pra minha surpresa, tava chegando a quase 40 graus lá na Inglaterra, o que é surreal. Em casa, Aí eu me senti em casa, levei roupa de inverno à toa, sabe? Porque tava muito calor, tava muito, muito quente mesmo. E isso pra eles também foi surreal, foi surreal mesmo. Em relação à comida, senti um pouco de diferença sim, porque eles não têm esse hábito de ficar comendo arroz e feijão, né, no almoço, então para mim fez uma diferença imensa. Eles têm mais assim costume de lanchar, né, de comer um sanduíche mais reforçado, de comer feijão no pão, algumas coisas bem assim. O café inglês, né? O café inglês. Café inglês. E você experimentou esse feijão deles no pão? Eu experimentei. Eu achei gostoso. Você achou gostoso? É meio doce, na verdade, não é que nem o nosso, né? Tem um gosto assim bem diferente. Mas, assim, eu sempre quando eu vou para algum lugar diferente, até mesmo aqui, até aqui perto mesmo, eu procuro sempre comer coisas que eu já estou habituada a comer. Porque eu sei que a gente pode passar mal e estragar a viagem porque tá passando mal. Poxa, é ruim, né? É muito ruim mesmo. E assim, as pessoas de lá, você se adaptou, elas são mais frias, mais na dela, frio, assim... É diferente, né? Sim. Essa foi o que mais me falaram, assim, antes de eu ir pra lá. Então, assim, olha, as pessoas são mais frias, não são tão calorosas quanto o Brasil. Mas eu comentei com um amigo meu que é inglês, que toda vez que eu tava, assim, no metrô, em algum lugar, eles tinham mania, assim, de sorrir um pro outro, de sorrir, assim, pra mim e tal, como uma forma, assim, de cumprimentar. E eu perguntei pra ele se isso era normal. Ele falou que era só porque tava verão mesmo, que as pessoas estavam de bom humor. Aí, eu não sei se isso é verdade, né? Mas uma coisa assim que eu gostei muito foi o fato de que lá ninguém fica muito observando você, sabe? Cada um focado em si mesmo. Todo mundo focado em si mesmo. Se você tiver um tênis, de chinelo, a roupa que você quiser, até mesmo vestimentas, né, devido à religião da pessoa, já não ficam olhando pra você. É bem tranquilo. Igual Petrópolis. Onde você anda de chinelo. Onde você anda de chinelo despreocupado. Nos últimos anos eu acho que as pessoas não reparam mais. Não, eu acho que não, gente. Todo mundo anda assim. Você não acha? Sei lá. Acho que tem outros problemas maiores. Ninguém tá com tempo. Tem tempo. Cada lugar tem o seu ambiente também. Tem o seu ambiente, né? Vamos. Com certeza. Seria um lugar do qual você voltaria e moraria?
Eu voltei novamente esse ano. Eu voltei esse ano, foi uma experiência bem diferente, porque dessa vez eu não fui para estudar, né? Eu fui para passear, eu fiquei na casa de uma amiga. E assim, a gente teve uma experiência bem bacana, porque da primeira vez eu tinha que acordar cedo, pegar o ônibus para ir pra escola, né? Aquela correria. Só que dessa vez foi mais assim, eu não me senti tão turista dessa vez, eu me senti mais moradora, já habituada, né, com as coisas assim que eu já tinha visto antes. Então foi bem bacana mesmo. Foi muito legal. Foi melhor, vamos dizer assim, uma experiência... Foi eu acho que ela estava mais acostumada, né? Eu não diria melhor ou pior. Foi para Londres também. Fui para Londres e eu tive a oportunidade também de ir com um grupo que eu tava, de poder ir para Paris também. Foi pertinho, isso, dessa vez. Bacana. Ai, como que foi a experiência lá em Paris? Maravilhoso. E ratazana, é verdade mesmo? É verdade. É verdade. Não queria dizer isso, mas é verdade. É verdade. Meu Deus. Porque aquele lugar exatamente. O que aquele lugar tem de bonito. Tem de rato. Tem de rato. Mas tem aquela atmosfera mágica também. Tem. Dos filmes e tudo mais. Nossa, com certeza. Porque assim, foi uma coisa que foi decidida de última hora. Por quê? Lá eles têm muita facilidade para viajar e sai com um preço muito bacana, né? Porque Londres fica só 1 hora assim de distância, né? Da França. Então é bem pertinho. E a gente decidiu ir de avião porque estava com um valor bem legal, né? Um valor bem em conta, né? Para 3 pessoas, né? Que foi eu, minha amiga e mais um amigo nosso também, que foi bem interessante. E assim, lá em Paris, eu também fui na mesma época, né? Que foi em julho. O tempo estava maravilhoso, foi quase na época das Olimpíadas, então tinha alguns lugares que estavam fechados, mas ainda assim a gente conseguiu ter uma experiência bacana. Mas experiência gastronômica também? Também, mas muitos ratinhos andando pela rua, muitos ratinhos. Você chegou aí, imagino, em algum restaurante em Paris? Lá tem muita cafeteria, né? Você foi, e como é que você foi tratada lá? Assim, toda vez que eu falava que eu era do Rio, aí eles... Rio, Brasil, eles ficavam muito animados, muito animados. Os franceses, eles ficavam muito animados porque... A Inglaterra também tinha esse tratamento? Tinha sim, eles gostam muito do Rio de Janeiro, né? Porque eles associam o Rio de Janeiro com carnaval, com samba. Com alegria. Com alegria, eles associam muito sempre a isso, né? Então eles sempre elogiam muito. Inclusive o meu professor, né, o Richard, que me deu aula lá em Londres, lá em 2022, eu tenho amizade com ele até hoje e ele veio morar no Brasil. Ele tá morando no Rio de Janeiro. Ele é inglês. Ele é inglês. Corajoso morar no Rio de Janeiro é corajoso. Isso, sim, isso. Todo respeito aos cariocas. Não, para com esse complexo de vira-lata. Não é isso não. Que isso, não é só isso. O Rio também é isso, mas não é só isso. Tem muita coisa boa aqui também. Sim. Pô, pelo amor de Deus. E conta pra gente, quais são os teus planos profissionais a partir de agora? Então, como eu fiz, na verdade, relações internacionais, eu pretendo me aprimorar um pouco mais nisso, né? Eu me vejo, assim, trabalhando mais, assim, numa multinacional, numa ONG, algo que tenha relação a isso. Mas eu não quero deixar a música de lado e nem o inglês de lado, porque com as aulas de inglês, eu consegui ter uma base muito bacana, assim, de alunos, uma base muito bacana, assim, de amizade também com eles, né? Eu estava comentando com ele antes de você chegar aqui, eu tenho até alguns alunos fora de Petrópolis, né, que sonham também em morar fora, de ter essa experiência, né. Alguns alunos já fizeram aula na própria agência que eu fui, então eles me procuraram através do meu canal do YouTube. Eu vi seus vídeos e tal, então eu pretendo continuar. Daqui a pouco a Ingrid também tá com sua empresa de intercâmbio também. Olha! Produzindo música. Tomara. Música em inglês. É um desejo? Com certeza, com certeza. É um desejo. Seria um desejo, principalmente porque ver as pessoas realizando o mesmo sonho você já tem experiência Exatamente, também, né? Seria muito bacana mesmo. Adoraria fazer isso. Legal. E me diz uma coisa, tocando, você falou, daqui a pouco ela mesma está conseguindo, de repente, né, fazer com que outras pessoas tenham a mesma experiência, né? O que o jovem hoje, que tem essa vontade, né, de trilhar um caminho semelhante ao seu, quais são os cuidados que ele precisa tomar para não ser enganado e, de repente, ter um destino não tão bom quanto o seu foi?
Então, antes de realizar um intercâmbio, estudar fora, muitas pessoas sempre fazem as procuras pela internet. Mas eu acho que é sempre muito interessante também procurar agências de muita confiança, principalmente saber da experiência de pessoas que já foram, né? Então, pela agência que eu fui, que foi a Egali, né? Foi uma agência maravilhosa, eu procurei absolutamente tudo sobre essa agência. Tudo que você puder procurar em relação à agência que você está fechando é ótimo. Não só a agência, mas o lugar que você vai, absolutamente tudo. E em questão assim de documentação, em relação a vacina, se tiver que tomar, qualquer coisa assim. Porque para ter uma experiência bacana, a agência também precisa estar te auxiliando, né? Para você chegar lá, você ter uma experiência boa, porque eles não atendem apenas pessoas maiores de idade, né? Eles atendem também menores de idade, então requer mais cuidado ainda. Assim, agora, né, na atual novela das 9... Não vejo essas coisas. Pode falar, amiga. Falou, olhou pra mim como se eu já tivesse habituado. Mano. Na atual novela das 9, existe um caso num núcleo no qual um casal, né, recebe uma promessa de emprego fora do país e vai, né, mas sem fazer toda essa pesquisa que ela está sugerindo que as pessoas façam, né? Coragem, e chegando lá eles não encontram justamente o contrário daquilo que prometeram. Pegam os passaportes, né, e fazem isso. Então, assim, é de fato muito importante que as pessoas entendam e façam essa pesquisa que você está sugerindo. Com certeza. Né, para que não caiam em nenhum golpe, em nenhuma experiência aí, de repente, extremamente traumática, né não? É verdade. Agora, falando um pouquinho da música, Ingrid, você atualmente está se apresentando? Como é que tá essa... A minha divulgação na música, ela tem sido mais online, né? Eu tenho procurado mais rádios e programas de televisão até fora, né? Para dar essa oportunidade. Eu estava comentando agora que algumas rádios mexicanas, até da Argentina, em outros lugares, eles têm colocado a minha música para tocar, lá na Angola também. Eles gostaram muito. A música em espanhol? Eles gostaram mais da Sexto. Da música Sextou, eles gostaram muito dessa. E o pessoal no teu Instagram também tem essa música? Tem, com certeza. Então, coloca pra gente anotar. O pessoal acessando aí, ó, o Instagram da Ingrid vai conhecer o trabalho dela musical, né? E o trabalho também de relações internacionais também pode te contactar ali, né? Isso mesmo. E professores de inglês também. Então assim, né, a ideia agora é a música em inglês, mas você tá tentando abrir mercado aí também com os países de língua latina também, né? Isso mesmo. Porque como a música fala sobre o meu amor, assim, pelo país, né, pelo México, eles acabam se interessando muito, gostando bastante, né, dessa música. Eles acabam colocando para tocar, eles me marcam e tal. Então eu também tento procurar oportunidades assim para fora também, para tentar outras amizades, ter mais contatos. E como é que foi essa música? Como surgiu essa música do México? Conta pra gente um pouquinho dessa história, dessa composição aí. Então, essa composição foi uma loucura, porque o México foi a minha primeira viagem internacional. Que legal. Né? O Londres foi a minha segunda viagem internacional na Inglaterra. Só que México foi a primeira, né? E foi a minha primeira viagem internacional e também foi a primeira viagem internacional da minha mãe. Né? E até então, quando a gente estava assim, se organizando para viajar, aquela coisa toda, a minha mãe estava com aquela apreensão: ai, será que a gente vai? Ai, meu Deus, é muito longe, eu não sei falar a língua de lá, eu não sei as comidas de lá. Eu falei: mãe, relaxa, vai dar tudo certo, né? A gente também tá indo com segurança. E assim, essa música, antes da gente ir, bem antes da gente ir, a minha mãe fez uma sugestão. Ela falou assim: Ingrid, por que você não grava uma música em espanhol? Já que a gente está indo para lá. Eu fiquei pensando, falei, poxa, legal. Isso mesmo, antes de ir, mais ou menos Visionária. assim. Visionária. Uns 2 meses assim antes de ir. Eu tava pensando. Eu falei, nossa, tá muito em cima, mas eu vou escrever alguma coisa. E acabou rolando essa melodia, essa batida, né, essa letra. E eu acabei gravando, né, para poder ir pro México. Mas até então, aí que tá. A gravação da música não estava completamente pronta, né? A minha ideia era gravar alguns momentos da viagem para eu fazer como clipe, né? Como se fosse mostrando assim as partes da minha viagem, como se eu estivesse sentindo saudade do México, né, no meu clipe, cantando, né, e passando alguns momentos assim especiais da viagem.
foi um caos, né? Gravar o clipe, gravar tudo, foi muito em cima da hora. Eu falei assim pro Rodrigo Dias, né? Que foi o produtor da minha música, falei, tenta finalizar tudo antes de eu ir, porque eu preciso pelo menos, né, da gravação para eu poder dublar a música, né, enquanto eu estiver por lá. E foi... ficou tudo da forma como você queria. Sim, sim. Ai, que bom. E chegou a tempo com a música pronta. Sim, sim, com certeza. E saudades do México? Muitas saudades, marcou muito. E como eu estava dizendo, né, quando a gente está assim com a nossa energia boa, quando é para ser mesmo, né, alguma coisa na nossa vida, tudo dá certo. Porque antes da gente ir, a gente estava marcado para ir em agosto de 2021. Só que final de agosto de 2021, estava tendo furacão no México, estava tendo terremoto, estava acontecendo diversas assim, tragédias, coisas muito tristes, né? E a gente estava com aquela preocupação de ir. Só que a gente não viu o e-mail de confirmação de viagem, né? Que eu lembro muito bem disso. A gente não viu a confirmação de e-mail e eles acabaram marcando para setembro. Eu falei, poxa vida, não queria em setembro, porque setembro é um mês que supostamente chove. Fez sol todos os dias. Olha Tava só. maravilhoso mesmo, então pensei assim, nossa, as coisas acontecem. E vocês foram para que local do México? A gente foi para Playa del Carmen, foi muito bacana mesmo, é um lugar assim muito parecido até com Búzios, né? Muito parecido mesmo. Só que foi a nossa primeira viagem internacional, a gente não leu nada, a gente não viu qual era a distância de uma coisa para outra, foi tudo assim muito tumultuado, mas são experiências, no final deu né? certo. Deu certo. Experiência, deu tudo certo. E a experiência gastronômica lá, foi boa? Então... Muita pimenta? Muito chile. Então, eu acho que em todo lugar, eu acho que eles tentam colocar um pouquinho de cada coisa. Eu acho que, assim, a princípio, quando a gente chegou, já era mais à tardinha, né? Lá em Playa, então a gente comeu um hambúrguer, o famoso hambúrguer, né? Já que a gente está acostumado. Mas não errado. Exatamente. Comida mexicana, eu não achei tão apimentada, mas eu achei assim um tempero muito diferente do nosso. Né? Então a pessoa tem que estar assim, tomar muito cuidado, né? Para não passar mal, estragar a sua viagem, né? Porque é muito diferente mesmo o tempero. E conta pra gente, qual é o país que você ainda tem muita vontade de conhecer? Eu sei que deve ser muitos, né? Mas assim, o que você mais tem vontade de conhecer que ainda não rolou? Olha, eu gosto muito de conhecer lugares que tem muito sol, praia, mas eu acho que, assim, no momento, se eu pudesse pensar em um só, eu acho que seria a Grécia. Grécia. Muito bonito, muito lindo mesmo. Acho que eu tenho muita vontade de conhecer. Ai, que maravilha, né? E também, daqui a pouco, quem sabe, tá em Angola aí, né? Já no radar da sua música. Que tem muito sol também. Tomara, né? É verdade. Bacana. Queremos te agradecer, né? Infelizmente, o nosso tempo já está se esgotando. Pessoal que não conhece aí o trabalho da Ingrid, coloca na tela, por gentileza, o Instagram dela, deixa aí. Ingrid, faça suas considerações, quiser mandar um beijo para sua mãe, mandar um beijo para seus fãs, seus amigos, fica à vontade. Olha, eu gostaria de primeiramente mandar um beijo enorme para minha mãe que está me assistindo agora. Agora mesmo, tá, gente? Agora mesmo, aqui no literalmente. Estúdio. Ela é a pessoa mais importante da minha vida, que sempre me deu forças, sempre me ajudou a realizar todos os meus sonhos. Gostaria de mandar um beijo pro meu padrinho, Dindo Paulo, pra minha Dindo Inês também, pra todo mundo que estiver me assistindo, pra todo mundo que me apoia, me segue e tá sempre torcendo por mim. Muito obrigada mesmo. E ó, segue a Ingrid aí, tá na tela aí, o Instagram, conhece o trabalho dela, faça contato, professora, música. Isso aí. E ela vai voltar, né? A gente vai já voltar faz em Natal. Se Deus É. quiser, vai vir lançar a música de Natal aqui pra gente fechar o ano aí com uma música natalina, né? Brilhantando o nosso programa. Muito obrigado pela Eu que agradeço presença. pela oportunidade, Sucesso viu? pra você. Muito Eu que obrigado a agradeço. vocês que nos acompanharam até o final aí. Um abraço, fique com Deus. Né? E até semana que vem, semana né? que vem, se ele permitir. Tchau, tchau. Tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.